Afastando-se das vias públicas, caminhe por caminhos pouco frequentados. Não deixe ninguém persuadi-lo, por palavra ou ação, a fazer ou dizer o que não é melhor para você. Assim que as leis são necessárias para os homens, elas não são mais adequadas para a liberdade. Acima de tudo, respeite-se. O silêncio é melhor do que palavras sem sentido. Nenhum homem é livre se não consegue se controlar. É necessário apenas fazer guerra com 5 coisas, com as doenças do corpo, as ignorâncias da mente, com as paixões do corpo, com as sedições da cidade e as discórdias de famílias. Eduque as crianças e não será preciso punir os homens. O sol nasce dos pais mais puros, o sol e o mar. A maioria dos homens e mulheres, por nascimento ou natureza, não tem os meios para avançar em riqueza ou poder, mas todos têm a capacidade de avançar em conhecimento. Escolha preferencialmente ser forte de alma do que forte de corpo. Um homem nunca é tão grande quanto quando está de joelhos para ajudar uma criança. A razão é mortal, tudo mais é mortal. Não deixe ninguém persuadi-lo, por palavra ou ação, a fazer ou dizer o que não é melhor para você. As palavras mais antigas e mais curtas sim, e não são as que requerem mais reflexão. Na raiva, devemos evitar falar e agir. O tempo é a alma deste mundo. Seja um bom filho, justo irmão, cônjuge terno e bom pai. Tuas paixões tolas, aprende a subjugá-las. A raiva começa na tolice e termina no arrependimento. Uma alma boa não tem alegria nem tristeza demais, porque se regozija com o bem, e se entristece com a perversidade. Por isso, quando vê todas as coisas e vê o bem e o mal assim misturados, não pode se regozijar muito, nem se entristecer com tanta tristeza. Mesmo como a verdade, o erro tem seus amantes. Acima da nuvem com sua sombra está a estrela com sua luz. Acima de todas as coisas, reverencie a si mesmo. Fique satisfeito com o seu desempenho e deixe que os outros falem de você como bem entenderem. Se você tiver um coração ferido, toque-o tão pouco quanto tocaria em um olho ferido. Existem apenas 2 remédios para o sofrimento da alma: esperança e paciência. É melhor murchar o silêncio, ou dizer coisas de mais valor do que o silêncio. Antes jogar uma pérola em perigo do que uma palavra ociosa ou inútil, e não diga um pouco em muitas palavras, mas muito em poucas. O silêncio é melhor do que palavras sem sentido. Aprenda o silêncio. Com a serenidade silenciosa de uma mente meditativa, ouça, absorva, transcreve e transforme. Aprenda a ficar em silêncio. Deixe sua mente tranquila ouvir e absorver. Não fale um pouco sobre muitos assuntos, mas muito sobre alguns. É melhor ficar calado do que disputar com o ignorante. Se você for perguntado, o que é o silêncio? Responda, é a primeira pedra do templo da sabedoria. Escolha sempre o caminho que parecer melhor, por mais difícil que seja, o costume logo o tornará fácil e agradável. Não há nada tão fácil, mas se torna difícil quando você o faz com relutância. A força da mente se baseia na sobriedade, pois isso mantém a sua razão livre de paixão. Viemos de Deus. Como a árvore da raiz e o riacho da primavera, por isso devemos estar sempre em contato com ele, como o tronco desde a raiz. Porque o riacho seca quando é separado da nascente e a árvore morre quando é arrancada. A maioria dos homens e mulheres, por nascimento ou natureza, não tem os meios para avançar em riqueza ou poder, mas todos têm a capacidade de avançar em conhecimento.
A raiva começa em loucura e termina em arrependimento. Conheça a si mesmo e conhecerá o universo. Os amigos são companheiros de viagem, que devem ajudar-se mutuamente para perseverar no caminho de uma vida mais feliz. Devemos nos comportar uns com os outros de modo a evitar fazer amigos de nossos amigos e, ao mesmo tempo, fazer amigos de nossos inimigos. A preocupação deve nos levar à ação e não à depressão. Aprenda o silêncio. Com a serenidade tranquila de uma mente meditativa, ouça, absorva, transcreve e transforme. Não vá para a cama até que tenha repassado o dia 3 vezes em sua mente. O que eu fiz de errado? O que eu fiz de bom? O que eu esqueci de fazer? É difícil percorrer ao mesmo tempo muitos caminhos da vida. O tolo é conhecido pela sua palavra, e o sábio pelo silêncio. Acima de tudo, respeite a si mesmo. A sabedoria completamente aprendida nunca será esquecida. Não tente encobrir seus erros com palavras falsas. Em vez disso, corrija seus erros examinando-os. A sobriedade é a força da alma, pois preserva sua razão desanuviada pela paixão. Assim que as leis são necessárias para os homens, elas não são mais adequadas para a liberdade. A verdadeira amizade significa unir muitos corações e corpos num coração e num espírito. Deus é uno. Ele não está jamais, como pesam alguns, fora do mundo, mas sim totalmente no mundo inteiro. Deus está no universo e o universo está em Deus. O mundo e Deus não são mais que uma unidade. A evolução é a lei da vida, o número é a lei do universo, a unidade é a lei de Deus. A melhor maneira que o homem dispõe para se aperfeiçoar é aproximar-se de Deus. A primeira lei do homem deve ser o respeito de si mesmo. O que fala semeia, o que escuta recolhe. Se o que tens a dizer não é mais belo que o silêncio, então cala-te. Não cometas nenhum ato vergonhoso nem na presença de outros nem em segredo. A tua primeira lei deve ser o respeito a ti mesmo. Não pede nada nas tuas preces, porque tu não sabes o que é útil e só Deus conhece as tuas necessidades. Purifica o teu coração antes de permitires que o amor entre nele, pois até o mel mais doce azeda num recipiente sujo. Nunca confie em um amigo que fala mal de seus companheiros. O filósofo não é dono da verdade, nem detém todo o conhecimento do mundo. Ele é apenas uma pessoa que é amiga do saber. Aquele que semeia a morte e o sofrimento não pode colher a alegria e o amor. Uma bela velhice é, comumente, recompensa de uma bela vida. Deixe nos comentários qual das frases você mais gostou. Não esqueça de deixar o like, curtir e compartilhar com os amigos. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.